rebeliões, execuções, traições, armas de grosso calibre e compra de votos em meio à selva amazônica. 1.571.000 quilômetros quadrados administrados por apenas uma organização. A criação dessa FARC abalou todas as instituições, desde a fronteira com o Acre até o lado oposto, de onde também faz fronteira com o Maranhão. Ela se estabeleceu nos principais estados da região norte, Pará e Amazonas. Um banho de sangue foi instaurado na vida cotidiana da população. Porém, essa é apenas a ponta do iceberg, onde como plano de fundo estava a disputa das duas maiores FARCs pelo controle do imenso Mar Verde da Amazônia e a disputa da rota mais importante da região norte, que serve para o escoamento do produto colombiano. Essa é a história da família do Norte. Mas para melhor entendimento vamos ter que cavar um pouco mais fundo. Afinal, a FDN tem tudo a ver com as FARCs aqui do Sudeste. Mas eu quero ir além. Porém, para isso nós vamos ter que voltar no tempo. No início dos anos 2000, houve uma troca no comando da FARC mais poderosa de São Paulo. Os líderes eram Geleão e Cezinha, que foram expulsos por Marcola. Afinal, as autoridades públicas os transferiram para presídios federais. Entretanto, houve ataques a instituições públicas nas ruas em resposta a isso. Como forma de resposta foi criada a Sintonia do Progresso, que começou a operar no ano de 2007. Essa sintonia tinha a missão de expandir as atividades do comando para adentro do Brasil e também fora do país, incluindo dominar as rotas de comércio de entorpecentes. Não longe dali, também tinha uma outra FARC, porém mais antiga, que também estava se expandindo. Indo para o Rio de Janeiro, o C Vermelho já estava explorando muito bem as suas rotas de entorpecentes, chefiados por ninguém mais, ninguém menos que Beira-Mar, que com os seus contatos que havia feito com criminosos fora do país, tornou simplesmente o C Vermelho uma das FARCs mais poderosas do país na época. Falando em regiões, vamos para a região norte, mais especificamente no Pará, pois também estamos falando das rotas e lá tem simplesmente a rota mais importante da região norte, a rota do Rio Solimões, que pega o pó da Colômbia para escoar para os portos que tem ali entre as cidades de Belém e em outras cidades próximas. Para exportar o produto, ele tem que primeiro passar pelos estados, porém chega certas vezes que ele tem que ficar parado em algum lugar ou armazenado, local esse que é chamado de chão, e esse chão era o estado do Pará. Voltando ao Rio de Janeiro no início dos anos 2000, Beira-Mar foi preso e o seu negócio começou a esfarelar, e com isso ele foi sempre transferido de presídio em presídio pelo Brasil. E foi nesse período entre 2009 e 2010 que a Sintonia do Progresso começou a expandir os seus negócios de forma maciça, mandando os seus membros para as mais diversas regiões do país, em cidades como Juan Cabaleiro e Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Operação essa que foi chefiada por ninguém menos que o GG do Mangue. E como o C Vermelho estava enfraquecido, o Comando Paulista foi dominando as rotas de entorpecentes que o C havia tomado para si, que foi um motivo desse que as FARCs começaram a se estranhar. Porém, antes, não temos que deixar de falar da história de um dos personagens mais importantes de Pedro Juan Cabaleiro, chamado de Jorge Rafa Tomani, onde o Comando Paulista tentou negociar com ele, mas nada foi firmado, e então o Comando Paulista e o C Vermelho uniram forças para eliminar Tomani. O plano envolvia mais de 50 homens e milhões de reais na operação, onde havia até mesmo a compra de uma metralhadora .50 que abate até helicóptero. No dia 15 de junho de 2016, Jorge Rafa Tomani teve seu carro blindado feito de queijo suíço pelos tiros da .50. Esse foi o fim do chefe da fronteira, onde, após isso, houve uma tensão entre as duas FARCs pelo controle da fronteira. Mas antes de continuar, todas as fontes que eu tô usando nesse vídeo eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, que é de onde nós tiramos as informações desse vídeo. E também segue a gente nas redes sociais, que estamos postando conteúdo exclusivo por lá também. Indo para o Altamira, no Pará, lembrando que além do C Vermelho e Comando Paulista, não haviam outras FARCs tão poderosas no Brasil. Diferente de hoje, em 2017, a FDN foi criada no bairro da Compensa, em Manaus, por criminosos como Zé Roberto, João Pinto Carioca e Gelson Carnaúba. Com isso, nasceu a Família do Norte. Entretanto, foi nesse período que Luciano, conhecido como L7, é
preso pela primeira vez aos 24 anos por porte ilegal de arma de fogo. Este evento marca o início de sua trajetória criminal e guarde esse nome, ele vai ser muito importante lá na frente. Nascia a maior FAQ da região norte, formado por amazonenses e paraenses. Zé Roberto começou no crime quando tinha 12 anos e sua ficha criminal é bastante extensa, contendo até mesmo execuções, onde ele já tinha contato com outros comerciantes de entorpecentes do Peru, Colômbia e Bolívia, além de conhecer a rota do Rio Solimões como ninguém. Para se opor ao comando paulista que estava cada vez mais se expandindo, a FDN começou a batizar presos dentro dos presídios na região norte. Com a sintonia do progresso indo a todo vapor, a FDN migrou todos os seus esforços para a rota do Rio Solimões, que era simplesmente a rota mais importante da região norte. Porém, o comando paulista tinha uma especialidade, que era simplesmente crescer dentro de um presídio, que diferente da FDN, o comando paulista já nasceu em uma prisão. E foi em 2015 que a FDN começou a se envolver em conflitos contra o comando paulista, pois eles acusaram o comando paulista de estar batizando novos membros nos presídios da região norte, o que desagradou a FDN e começou um banho de sangue. E foi quando a FDN explodiu as suas operações, mesmo sendo um dos alvos de diversas prisões entre os anos de 2015 e 2017 de diversos líderes importantes da FAQ, que foi essa uma das épocas que ela teria começado a se enfraquecer. Mas nada disso foi suficiente, já que eles começaram a contar com um novo aliado, que era o C Vermelho. E dentro dos presídios, os detentos tinham apenas duas escolhas. Primeiro, ou você fechava com a FDN ou o C Vermelho, ou era tchau, porque eles não iriam aceitar alguém que não fechasse com eles. Foi então nesse período que começaram diversas rebeliões e dentro dos presídios da região norte e nordeste do país. Em 1º de janeiro de 2017 aconteceu o episódio mais macabro dessas rebeliões em prisões que aconteceu, onde 56 presos morreram em confrontos com outros presos no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde os presos eram do comando paulista. Membros do C Vermelho e FDN se juntaram para invadir o setor do comando paulista, e os vídeos gore espalharam pela internet. Dias depois, em Roraima, na colônia Monte Cristo, membros do comando paulista invadiram a ala do C Vermelho e FDN e executaram 33 membros de ambas as FAQs. Outra rebelião aconteceu em Altamira, onde morreram mais de 60 presidiários. Em 2017, as hostilidades continuaram, com a FDN consolidando seu controle sobre o comércio na região, expandindo suas operações. A FAQ também estabeleceu conexões com grupos internacionais como as FARC na Colômbia. De 2017 a 2019, houve um boom de rebeliões nos presídios. A FDN na época foi a terceira FAQ mais poderosa do Brasil. Porém, foi nesse período que começou o maior baque da FDN, começando pela prisão de Zé Roberto, que foi condenado a mais de 130 anos de prisão. E lembra que eu disse que o L7 seria um personagem importante mais pra frente? Então, esse L7 é filho de Zé Roberto. Após a prisão de seu pai, Luciano assume um papel de liderança dentro da FDN, sendo investigado por execuções e outros crimes relacionados ao comércio ilegal de entorpecentes. Mas antes de continuar, um recado muito importante é que nós criamos o Seja Membro aqui no canal, que por apenas R$ 4,99 que você vai ter acesso a conteúdo antecipado, seu mural aqui no final dos vídeos, além de também grupos do Telegram e Discord, onde nós postamos os conteúdos sem censura. Mas voltando, porém, em 2018 a relação entre FDN e o C Vermelho começou a se deteriorar devido às rixas internas e disputas pelo controle territorial. Esse rompimento foi acentuado por conflitos entre os líderes da FDN, levando à fragmentação do grupo. No ano de 2019, o racha interno na FDN se intensificou. Conflitos entre Zé Roberto e Gelson Carnaúba resultaram em mortes nas ruas de Manaus, mesmo Zé Roberto estando preso. Os membros leais a Gelson Carnaúba migraram para o C Vermelho, enquanto os seguidores
seguidores de Zé Roberto permaneceram na FDN. Em 2020, a FDN enfrentou um enfraquecimento significativo devido à perda de aliados e à crescente influência do C Vermelho na região. O C Vermelho começou a dominar o comércio nas fronteiras do Brasil, até que finalmente, no ano de 2021, a FDN foi considerada extinta no Amazonas. A batalha no Amazonas havia acabado com a vitória do C Vermelho. O grupo não conseguiu se reerguer após as disputas internas e a perda de território para facções rivais. Porém, foi aí que surgiu o Cartel do Norte, feita por dissidentes da antiga Família do Norte. Entretanto, há relatos que diziam que ela teria surgido antes. Em meio a conflitos internos e a crescente rivalidade do primeiro comando e o C Vermelho, surgiram os indícios de uma nova facção que viria a ser conhecida como Cartel do Norte. E inicialmente, o grupo utilizou nomes como Amigos do Amazonas e o Primeiro Comando do Norte. E hoje, a cidade está um caos e foi dominada pelo C Vermelho, com algumas células ou outras ali espalhadas pela cidade. O último bairro que resistia era a Compensa, que era justamente o bairro onde a FDN foi criada, mas hoje está tudo dominado pelo CV e a FDN acabou. O CV praticamente dominou o Pará inteiro. Os bairros carentes estão nas mãos deles. Até taxa de quem fornece internet já estão cobrando. Inclusive, foi em um desses cenários que aconteceu uma das histórias mais marcantes de Manaus, a Barbie do tráfico. Eu inclusive fiz um vídeo sobre a Barbie do tráfico, recomendo que vocês depois vão lá dar uma olhada, que nós pesquisamos a vida inteira dela, que tem tudo a ver com essa disputa entre o FDN e o C Vermelho. Mas voltando ao L7, ele se tornou líder da RDA. O RDA surgiu como uma dissidência de membros do C Vermelho. Em setembro de 2021, L7 é preso novamente, mas consegue fugir. Ele se refugia em Anamã, onde tenta se distanciar das atividades criminosas. Na madrugada de 23 de junho de 2022, Luciano é executado por aproximadamente 20 homens armados que invadem a sua casa. Durante o ataque, seu padrasto é morto e ele é decapitado. A cena é registrada e divulgada como um troféu pelos assassinos que pertencem ao C Vermelho. Dias antes de sua morte, a L7 gravou um vídeo expressando o desejo de abandonar a criminalidade para viver em paz com sua família. No entanto, os inimigos de seu pai não demonstraram compaixão. Em 2023, o RDA continua ativo, mas com o status fragilizado. Há relatos de alianças informais com o Comando Paulista para resistir ao avanço do C Vermelho no Amazonas. E essa foi simplesmente uma das facções mais brutais que perdeu a luta para o C Vermelho no estado do Amazonas. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e até o próximo vídeo.